Olá, muito bom dia para você. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui na Mais FM você fica bem informado, conectando em 87.9 aqui na região sul da cidade de Anápolis. Você acompanha o nosso programa. Você acompanha também no fmmais.com.br, a nossa página, o nosso site, onde você também fica bem informado. Você ainda acompanha nos aplicativos para o seu smartphone. Se você tem smartphone iOS ou Android, você pode baixar o aplicativo da Mais FM. É só digitar FM Mais Anápolis e você vai encontrar o nosso aplicativo. Você pode ouvir ainda no Radiosnet, no Rádios Brasil e no TuneIn, além de outras plataformas onde você nos acompanha. Você também pode participar conosco na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Já estamos aí com a nossa live ao vivo para você participar, deixar o seu recado, deixar a sua manifestação sobre o que você quer que seja colocado na pauta nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 25 de fevereiro de 2019. Comigo está a Kellen Cunha aqui cuidando da nossa transmissão ao vivo e comigo também Paulo Roberto Belém. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia. É isso aí, a gente começa o nosso programa, como sempre, destacando o futebol, destacando o esporte. Você acompanhou o futebol no final de semana? Ou? Vendo, assistindo não, mas as informações a gente tem aí na ponta da língua e a gente está feliz, né, pelos torcedores aí da Anapolina, como os torcedores da Anapolina que conseguiram aí bom resultado, os torcedores, né, que conseguiram ficar mais felizes com mais um resultado positivo para Chata, né, para Rubra, que ganhou do Iporá fora de casa por 2-1, né? A Rubra abriu o placar, ou seja, ela não saiu atrás. O Iporá empatou, mas a Rubra avançou aí e marcou 2-1 aí no Campeonato Goiano dessa última rodada. E o Grêmio, aqui outro time de Anápolis, empatou sem graça com o Craque de Catalão. 0-0. 0-0. Eu quero pontuar em relação a esse jogo do Grêmio, Edmar Silva, que eu passei lá na porta do Jonas Duarte, só tinha 2 ônibus. 2 ônibus. Nem um carro? Eu acho que os ambulantes, né, talvez. Na verdade, o Grêmio tem uma pequena, ou quase zero de torcida, né? Uma torcida pequeniníssima. Parece que não tinha jogo. E o craque veio de Catalão. Normalmente eles vêm alguns torcedores, mas poucos, né? Dessa vez não empolgaram. Não empolgaram. Até porque uma chuva, né? Esse domingão aí é típica para onde? Para ficar em casa, né? Isso. Então, Grêmio 0, Craque 0. O Anapolina 2, Iporá 1 lá no Ferreirão, Iporá, né? Os outros jogos, Paulo, o Atlético Clube Goianiense venceu a Aparecidense, né? Por 2-1. Goiânia venceu Itumbiara por 1-0. E o clássico em Goiânia, Vila Nova e Goiás, ficou 1-0 pro Goiás. Né? Isso aí consolida cada vez mais aí essa invencibilidade do Goiás. Do Goiás no Goianão, né? 100% de aproveitamento com 24 pontos. Aí é uma campanha aí que há muito tempo não era vista aí do time goiano. Protagonista aí de Goiás, o time do Goiás. Muito bem. Vamos ver se isso vai persistir, né, até o final do campeonato aí. Que se persistir será um fato inédito aí para o campeonato. Bom, o Goiás tem 24 pontos, né, é o líder do campeonato. Aqui vamos seguir a classificação pelo Grupo A. Grupo A, Goiás tem 24, o Goianésia tem 14, o Craque tem 13, é o terceiro colocado. A Anapolina tem 9, é a quarta colocada do Grupo A. E a Aparecidense tem 8, é a quinta, e Itumbiara também. Aliás, Itumbiara tem 6, é a sexta colocada do Grupo A. No Grupo B, o Atlético é o líder, tem 16 pontos. O Vila Nova é o segundo, tem 14 pontos. O Goiânia é o terceiro, tem 13 pontos. O Grêmio Anápolis é o quarto, tem 8 pontos. O Novo Horizonte tem 4 e o Iporá tem 4. Né? Agora, olhando assim, a geral, nós temos aqui um cenário mais, vamos dizer assim, condizente com o que pode acontecer aí em relação à próxima fase do Goianão, né? Porque os 8 primeiros colocados vão aí direto para a fase das quartas de final, né?
E hoje, analisando as pontuações dessa última rodada, a Anapolina, a rubra, está lá em 7º colocado. Então, ela está dentro dessa fase próxima aí do campeonato. Se o campeonato, se essa fase do campeonato acabasse hoje, já o Grêmio estaria ali na lanterna, digamos, dessa fase de classificação, em 9º lugar. E não estaria hoje dentro das quartas de final. Isso é um cenário totalmente diferente há 2 rodadas atrás, né, Edmar Silva? Quando o Grêmio que estava no G8. O Grêmio que estava no G8 e a Anapolina estava ali na 10ª colocação, 11ª colocação. Interessante, vamos ver aí qual que vai ser os próximos resultados, quais serão os próximos resultados aí dos times de Anápolis nessa fase do Campeonato Goiano de 2019. Que deve dar uma parada aí, deve ter jogos antecipados aí nesse final de semana por conta do Carnaval, Edmar Silva. Muito bem. Bom, então o Goiás é o líder, tem 24, o Atlético é o segundo com 16, Goianésia tem 14, Vila Nova é o quarto com 14 também, o Goiânia tem 13, é o quinto colocado, o Craque de Catalão tem 13, a Anapolina tem 9, é o 7º e a Aparecidense tem 8, é o 8º. Logo em seguida vem o Grêmio Anápolis com 8 pontos, o Itumbiara tem 6. Os possíveis rebaixados, né, como você disse, se o campeonato acabasse hoje, os rebaixados seriam o Novo Horizonte de Ipameri e o Iporá Esporte Clube. Então, esses os resultados, levando em consideração os jogos do final de semana. Na tabela aqui, deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui a próxima rodada, que será a 9ª rodada do Campeonato Goiano, com jogos quase todos no sábado, né, no dia 2, e um último aí na quarta-feira, no dia 6, só depois do Carnaval. Ou seja, esse período aí entre domingo e terça-feira, o futebol goiano aí, como o calendário nacional vai ser prejudicado no sentido de que não terão jogos aí válidos por todos os campeonatos do Brasil. Por causa do Carnaval. Né? A Anapolina recebe o Atlético Clube Goianiense no domingo, dia 2, às 16 horas, no sábado, Jonas Duarte. No sábado. Dia 2. É porque está aqui. Não rebata a minha informação aqui na cara dura. É porque está em inglês, eu me fiz confusão. English. Saturday. Eu não sei porque que a tabela do Campeonato Goiano está em inglês, né? Saturday. Porque o provedor que eles usam aí no site da federação deve ser importado. Internacional, né? Tá certo. Então tem Anapolina e Atlético no sábado, às 16 horas, no Jonas Duarte. O Grêmio Anápolis vai ao Ailê Pinheiro para enfrentar o Goiás, também no sábado, às 16. O Itumbiara, no sábado, às 16, recebe o Novo Horizonte. O Craque recebe o Vila Nova e o Goianésia recebe o Iporá. Deixa eu ver aqui. Goiás recebe o Grêmio lá no Ailê Pinheiro. Esse jogo aí da Anapolina e do Atlético, jogão. Jogão, assim, no Jonas Duarte no próximo domingo, né? No próximo sábado. Próximo sábado. Ô, menino. Jogão porque o Atlético é o segundo colocado e a Anapolina está nessa ascensão aí de 2 vitórias, né? Vamos ver o que vai dar. É um programa legal para quem for ficar aí no feriado aí em Anápolis, no Jonas Duarte. Isso. Muito bem, então aí as posições do Campeonato Goiano. Alguma informação nacional? Futebol... Acompanhou as rodadas nacionais aí, Edmar Silva? Eu acompanhei, como você disse, né? Assim, de longe, meio... De longe também, não tem muito o que falar desses jogos, não. Muito bem. Bom, vamos às notícias da política. O final de semana, Paulo, o que dominou os noticiários foi a questão da fronteira da Venezuela. A manchete do G1 nesta manhã ainda é sobre este assunto. Bloqueio em Roraima, fronteira da Venezuela com o Brasil, segue fechada após a ordem de Maduro. O bloqueio ocorre do lado venezuelano, são impedidas passagens de carro e a pé, né? Ou seja, no final de semana, no sábado, foi marcada aquela entrega de produtos para os venezuelanos e acabou que houve o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. Outro lugar onde houve o confronto foi lá na divisa com a Colômbia, né? O fato é que eles acabaram não conseguindo entregar absolutamente nada, né? O fato é que existe uma crise política lá na Venezuela, né? Hoje nós temos lá 2 governos, digamos, né? Tem e 2 presidentes. 2 presidentes. E cada presidente diz que é o legítimo, né? A gente tem que considerar que
o sucessor aí de Chávez, né, que foi o vice à época, o Maduro, tem lá a maioria tem o exército, né, tem os generais, e o outro, que se diz presidente também, tem o Congresso, digamos. Na verdade a gente tem um impasse, né, porque há um interesse dos Estados Unidos de intervir na Venezuela e retirar, derrubar o Maduro, né? Por conta dessa crise política lá, interna lá, já está recebendo essas informações, essas ações externas, protagonizadas aí pelos Estados Unidos, né? Acontece que as fronteiras, tanto do Brasil agora com a Venezuela e da Colômbia com a Venezuela, que é um ponto mais crítico aí dessa crise, estão fechadas, né? Tentam-se levar ajudas humanitárias aí dessa forma, não se consegue, causam esses atritos aí, confrontos lá entre manifestantes dentro do lado da Venezuela, e que isso que eu entendo que não é bom para o Brasil, no sentido de que nessas situações tem que se considerar com muita cautela, né? Esses acontecimentos externos no sentido de que não estão aqui no nosso território, né? É uma crise deles. E eles lá, eu digo, Venezuela tem que se entender, resolver, né? Lá, né? O que o Brasil tem a ver com isso, né? Eu digo, tem que manter uma posição de equilíbrio aí, eu vejo, porque senão complica, né? Na verdade, a ajuda humanitária, né, que os Estados Unidos se propôs a fazer, né, o sábado foi chamado de Dia D da ajuda humanitária, que é a ajuda humanitária entre aspas, né? Por quê? Porque os americanos querem intervir na Venezuela, querem derrubar o Maduro, né? Esse negócio de levar alimentos, levar remédios, nesse momento é apenas um pretexto para colocar a população contra o próprio governo, né? A ideia é, se ele não deixa entrar o medicamento, se não deixa entrar alimentos quando a população está com dificuldades, a ideia, na minha opinião, a ideia dos americanos é gerar um desentendimento interno, porque na verdade problema de medicamentos, problema de alimentos, a Venezuela já está enfrentando há vários anos, né? Não é uma coisa nova. Não foi esse ano, não foi, né, em 2019 que isso começou. Na verdade, a Venezuela enfrenta problemas já há vários anos, e os problemas que a Venezuela enfrenta, por quê? Porque a Venezuela é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, né? Depois da Arábia Saudita, a Venezuela é quem mais produz petróleo no mundo. E, é claro, né, os americanos querem esse petróleo, né? Por que não estão preocupados em levar ajuda humanitária para o Haiti? Né? O Haiti enfrenta a mesma situação de pobreza, de miséria. Ninguém está preocupado em levar, né, medicamentos, em levar alimentos para o Haiti. Por quê? Lá no Haiti não tem petróleo. Se tivesse, né? Então, é uma intervenção internacional, né? E, como você disse, o Brasil deveria ficar quieto, deveria ficar de fora. Aliás, essa é a posição do vice-presidente, né? O vice-presidente se manifesta hoje nos jornais dizendo que exatamente isso, que o problema deve ser resolvido pela Venezuela, que o Brasil deve se manter equidistante, né? Deve se manter longe. De longe. De longe. Então, o problema é deles, né? Então, o próprio vice-presidente hoje se manifesta nesse sentido, de que deve... Qual que é a relação do Brasil com a Venezuela, Edmar Silva? Bem simples, para os ouvintes entenderem. A relação é a relação de países vizinhos, né? E até hoje países amigos, inclusive, né, a Venezuela faz parte do Mercosul, né? Sim, pelo menos fazia até pouco tempo. São países com quem o Brasil convive bem, sempre conviveu, respeitando a política interna, né? Cada um tem a sua política interna. A sua soberania. Isso, questão de soberania. Agora, o interesse é... O que está debaixo da terra. É o que está debaixo da terra. Que não são os... que não é minhoca, né? Está debaixo da terra lá, é muito petróleo. É petróleo que, né, como eu disse, a Venezuela é o segundo produtor de petróleo do mundo, né? Então, eles têm o
petróleo. Então, se você vê os jornais, fala assim, não, mas é porque a Venezuela está em crise, porque o petróleo, caiu o valor do petróleo, né? Mas não é só isso, né? Não é questão de diminuir, é questão de bloqueio comercial. Quer dizer, os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, fez um bloqueio com a Venezuela, né? Não negocia com a Venezuela, não compra produtos da Venezuela, não compra o petróleo da Venezuela, né? Principalmente, e isso gera crise. Claro, se você só tem um negócio para vender e você não consegue vender, vai gerar crise. Então, agora eu achei interessante, Paulo, eu estava assistindo a CNN, a CNN espanhola, né? A CNN espanhol, que é uma rede de TV americana, e os repórteres americanos lá da CNN estavam criticando o Brasil, porque o Brasil foi para a fronteira para levar ajuda humanitária. Sabe quantos caminhões de medicamentos e alimentos que eles levaram? 2. 2 caminhãozinhos. Chutou certo. 2 caminhões. E aliás, não é nem caminhão, eles chamam de caminhão, mas na verdade são caminhonetes. 3 quartos. São caminhonetes 3 quartos. Ou seja, eu não sei quantos habitantes tem a Venezuela, mas são milhões, né? Aí 2 caminhãozinhos de medicamento vai resolver o problema da Venezuela. Então, assim, o povo aí não sou eu, aí é a TV americana, a CNN, falando, criticando, dizendo assim, que ajuda é essa, né? 2 caminhãozinhos. Ou seja, os jornalistas americanos, na verdade, estavam dizendo o seguinte, olha, o Brasil só quer aparecer nessa história. Só quer, em resumo, né? Só quer falar que está ajudando. Na verdade, né, a ajuda é insignificante. 2 caminhõezinhos né, 2 caminhonetes de medicamentos. Aí alguém vai me dizer, não, mas é porque o restante está lá em Boa Vista. Tá bom, mas se era para entregar, por que não, né? Mas eu faço uma pergunta. Porque lá na Colômbia, pelo menos, havia uma fila, né? Lá é maior. Lá, pelo menos, havia uma fila de caminhões, botaram fogo em 2 caminhões, quer dizer, botou fogo em 2, ainda sobrou, sei lá quantos, 10, 15, né? Agora, se botasse fogo nos 2, não ia sobrar nenhum. Aqui eu pergunto assim, pergunta simples, o que o Brasil vai ganhar com isso? Eu pergunto. Pois é, boa pergunta. É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, as notícias do dia, para você ficar bem informado. Hora da notícia. Hora da notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Já verificou se a caixa d'água ou tonel de sua casa estão bem fechados? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM. Mais FM. Jorge e Matheus. Cada meio caminho dá, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. A Loki. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia
Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Compre em até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 30987666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, nesta segunda-feira, hoje 25 de fevereiro de 2019. Quero agradecer e abraçar aqui o pessoal que está conosco na nossa live pelo Facebook. O Marcos Tavares desejando um bom dia, desde o comecinho do programa está conectado. Pessoal da Demi Molas, um abraço para o pessoal da Demi Molas, né? Um abraço também para o Leandro Reis. O Leandro Reis está conectado, desejando um bom dia para o doutor Edmar, para o Paulo, uma ótima semana abençoada para todos nós. Obrigado, Leandro. O Marcos Tavares desejando um bom dia para nós aqui da Mais FM. A Maria Santos também conectada, obrigado Maria, sempre ligada. O pessoal da Demi Molas também desejando aqui um bom dia, tenham todos uma semana abençoada. Um abraço para a Demir, um abraço para a Alessandra, para toda a equipe lá da Demi Molas, fica bem aqui pertinho da rádio, né, ao lado ali da Faculdade Fibra. A Demi Molas tem peças para o seu caminhão, né? Então um abraço aí para o pessoal da Demi Molas. É isso aí, muita gente participando, né? Nós aqui dentro também do estúdio também conectados, né? Trazendo para vocês as principais notícias do dia. Você pode deixar aí o seu problema, a sua preocupação, né? Para que a gente possa incluir na pauta aqui do programa. Mas nós vamos a Goiânia, vamos acompanhar as notícias de Goiânia, o que tem de novidades com o meu amigo Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Comerciantes apoiam produtores rurais no protesto contra a falta de energia elétrica. Fuga de presos e latrocínio contra casal. Incidência de dengue continua alta. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 25 de fevereiro, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Fim de semana, como sempre acontece, marcado por os mais diversos tipos de violência. Em Goiânia, uma policial militar que trabalhava numa blitz de Operação Balada Responsável foi atropelada por um condutor que não respeitou a ordem de parada e fugiu. A policial foi levada ao hospital, passa bem. O condutor do veículo ainda não foi identificado. Em Santo Antônio do Descoberto, em torno de Brasília, um casal de idosos foi morto e mutilado na fazenda de propriedade deles. O homem tinha 84 anos e a mulher 72. O suspeito é o caseiro da propriedade. Ele não foi visto desde que o crime aconteceu. Foram roubados da casa 2 revólveres e a caminhonete da fazenda. E continua a batalha contra o mosquito Aedes aegypti. E apenas lembrando que essa é uma responsabilidade de todos nós, hein? Do poder público e também da população. Aliás, principalmente da população. Aqui em Goiânia começa a ser aplicada uma lei que pode e deve ser adotada também em cidades do interior. Os imóveis que são reincidentes na constatação do foco do mosquito estão sendo multados. Flúvio Amorim, superintendente municipal de saúde, dá mais detalhes. Aqueles imóveis, né, e aqueles responsáveis por imóveis que mesmo após a visita, a orientação e a notificação escrita e eles permaneceram com criadouros, eles poderão sim ser multados. Nós temos uma lei municipal de 2015 e ela nos permite multar não só imóveis comerciais, mas como imóveis residenciais também. Hoje essa multa ela varia de 2 a 20 mil reais. É importante as pessoas entenderem que, na verdade, essa é a última estratégia. Primeiro a gente orienta, depois a gente notifica, a gente retorna,
interna. Se tiver aquele imóvel com criador, nós não podemos deixar que ele se torne um risco não só para aquela casa, mas para um bairro inteiro. Nesse momento, ainda não estamos em epidemia, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Mas se não houver a união de todo mundo, verificando o seu imóvel uma vez por semana, retirando criadores e seguindo orientações que os agentes dão ao visitar essas casas, infelizmente nosso trabalho não surte muito efeito. A semana começa com duas notícias, em uma boa e a outra não. Teremos feriadão de carnaval no próximo final de semana, muita gente pretende viajar para descanso e desde já o alerta de muito cuidado nas rodovias, tá? A outra é que já podem ser baixados os programas para as declarações do imposto de renda. A entrega das declarações vai de 7 de março a 30 de abril. Já pode se ir juntando aí a papelada para prestar contas com a União. A declaração é obrigatória para quem teve rendimentos no ano passado superior a R$ 28.559,70. A rodada de final de semana do Campeonato Goiano apresentou os seguintes resultados: Atlético 2, Presidente 1, Goiânia 1, Itumbiara 0, Novo Horizonte 1, Goianésia 4, Iporá 1, Anapolina 2, Grêmio, Anápolis e Craque empataram em 0-0 e o Vila Nova foi derrotado pelo Goiás por 1-0. E mais uma vez a constatação, hein? O nível do futebol goiano está muito baixo. Os times que vão disputar competições nacionais devem se preparar para não dar vexame. No giro pelo estado, em Jataí, um homem de 54 anos morreu eletrocutado quando fazia a poda de uma árvore. Ainda no sudoeste goiano, em Mineiros, 14 detentos fugiram da cadeia local. Eles conseguiram quebrar os cadeados das celas e do portão do pátio do banho de sol no local durante a madrugada. Mais uma apreensão de drogas. Policiais rodoviários federais prenderam um casal de namorados num carro com placas do Mato Grosso. Eles transportavam cocaína avaliada em R$ 1,5 milhão de reais. A droga abasteceria Goiânia durante o carnaval. Na tarde da última sexta-feira, aconteceu em frente à sede da Enel aqui em Goiânia uma manifestação contra a qualidade do serviço prestado pela empresa, principalmente a constante falta de energia. Centenas de pessoas participaram do ato de protesto, não só produtores rurais, mas também profissionais liberais e de outros segmentos. O presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, diz que o setor também está sendo muito prejudicado. Nós estamos aqui apoiando, além do produtor rural, é todo mundo que produz nesse estado, porque todo mundo está tendo problema com a energia elétrica. Inclusive o comércio também. Principalmente o comércio, porque o produtor rural entrega para nós o alimento para ser comercializado. Se a gente não tiver energia para conservação, vamos perder produto na geladeira. Então, além de perder no campo, o que salva perde na geladeira do comerciante, todos nós estamos tendo prejuízo. A ação aqui não é de um segmento, a ação é pelo povo goiano. A Enel é um monopólio que precisa entender que ele tem que resolver e investir no estado para poder entregar uma energia que consiga fazer com que continuemos a produzir dentro do estado. O que se espera a partir de agora com essa movimentação, porque o problema está aí. Nós esperamos o diálogo, nós esperamos que eles nos recebam, que eles tragam soluções e que eles entendam que nós não somos aqui oposição a eles, mas queremos somar a Enel para fazer com que o estado de Goiás tenha condições de continuar a crescer e a produzir. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí a participação do Libório Santos, trazendo as principais informações de Goiânia. Quer destacar alguma das notícias do Libório? Quero destacar, sim, essa questão da crise energética em Goiás, onde os setores produtivos têm essa queixa constante, contínua, em relação ao serviço que é prestado pela Enel. E, pegando essa fala aí do presidente da FEComércio, que é o Baiocchi, assimilando a informação de que vai ser instalada na Câmara, na Assembleia Legislativa, uma CPI da Enel, né, que vai realmente discutir, vai ser o palco do debate dessas questões aí relacionadas à prestação do serviço de energia elétrica em Goiás. A Enel está em Goiás há 2 anos, ou seja, há 2 anos que o serviço de distribuição de energia foi privatizado do Estado, só que não está contento. Aquelas promessas que foram feitas durante o processo de privatização não estão sendo cumpridas e a qualidade do serviço, da energia que chega em casa, tem sido bem inferior àquela que até a CELG prestava, que faz as pessoas dizerem, que saudade da CELG, Edmar Silva. Pois é interessante essa questão, porque quando se fala em privatizar, né, quando se fala em transferir para a iniciativa privada as empresas nacionais, sempre o argumento é que a iniciativa privada é mais competente, que a iniciativa privada tem mais condições de fazer um bom trabalho, de fazer um bom serviço, que a iniciativa privada tem maior interesse de desenvolver o trabalho.
E o que a gente vê é justamente o contrário, né? A CELG foi privatizada com essa promessa, com a ideia de que ia melhorar, de que ia haver grandes investimentos no estado de Goiás em relação, né, à energia elétrica. E o que a gente percebe é exatamente o contrário, né? A qualidade da energia fornecida caiu, né? Falta energia para todo lado, Goiás inteiro tem reclamado. A gente viu na sexta-feira a participação dos agropecuaristas, né? Que são aqueles que têm sofrido com a falta de energia no campo, né? Aí falta energia no campo, perde o leite, perde, né, os derivados do leite, perde produtos de primeira necessidade, que acaba encarecendo para o cidadão na cidade e dando prejuízo para quem mora no campo, para quem produz, né? Imagina, pior para quem produz, né? Imagina você, produtor de leite, lá vamos dizer, não tão perto aí da cidade. Não, aqui em Silvânia, né? Aqui em Campo Limpo, sim, aqui em Anápolis, né? Se falta energia, o prejuízo é enorme, né? Imenso. O que vai fazer com a produção de leite que fica lá um dia nos tanques que não tem refrigeração? Perde. E o que é um dia? O que é a produção para aqueles pequenos produtores? É a única renda, né? Uhum. E eles que contribuem para o abastecimento aí, os laticínios contribuem para o abastecimento nos mercados, das vendas e dessas próprias regiões, né? É complicado. E eu te pergunto, cadê o dinheiro da Enel? Isso, esse é outro detalhe, né? Que o governo vendeu a CELG. Da Enel não, da CELG, né? Da CELG, né? Vendeu a CELG. Com o argumento de que ia investir no Estado, que o dinheiro seria usado na saúde, na educação, né? E o que aconteceu? Aconteceu que nós estamos vendo aí os servidores públicos ficaram sem receber, né? As escolas estão numa situação difícil, a saúde, né? O próprio governo Caiado está denunciando aí as dificuldades financeiras da saúde, né? Maquiagem na contabilidade. Ou seja, né, a Enel acabou comprando a CELG, né, os goianos perderam a empresa, que era do povo goiano, que o povo, né, investiu milhões para que a empresa fosse construída, para que ela se desenvolvesse, foi vendida e hoje a gente tem que ficar vendo aí os manifestantes reclamando da qualidade da energia fornecida, reclamando das dificuldades. E quem pode dar a solução, sabe onde está? Em Roma, na Itália, do outro lado do mundo, né? Imagine, o cara está lá do outro lado do mundo. Será que ele sabe o que é? Com a falta de energia em Campo Limpo, né? Preocupado com a falta de energia em Corumbá. Não desmerecendo os municípios, não estou desmerecendo, mas assim, bom dizer a isso. Ideia é, qual é né? Então, é uma falácia esse negócio de dizer. Vamos melhorar esse discurso aí. O que o rapaz lá em Roma está... Será que ele sabe o que é o Goiás? Será que ele sabe onde é que fica o Planalto Central, né? Realmente. Ele sabe que ele tem investimentos aqui no Brasil, né? Mas vai saber o que está acontecendo aqui, aonde os investimentos estão acontecendo. Onde os seus investimentos, né? Os seus investimentos no sentido de que ele detém, né? A concessão desse serviço. O que está acontecendo aqui, o que não está acontecendo. Agora, em relação ao dinheiro da CELG, Edmar Silva, eu vou fazer uma comparação aqui que a dona de casa, todo mundo vai entender. Parece aquele tio que vende a casa da mãe. Não, vou vender aqui a casa porque o dinheiro da casa nós vamos fazer muita coisa. Torra tudo e não faz nada. E gasta tudo e não faz nada. No boteco. E cadê o patrimônio? Muito bem, é assim. Por falar em vender o patrimônio, né, nós vamos nos lembrando também da questão lá de Brumadinho, né? Os jornais trazem hoje um levantamento do que aconteceu lá em Brumadinho, né? São mais de 170 mortos, 177 mortos, são 133 desaparecidos. A tragédia em Brumadinho, Paulo, faz hoje 30 dias. Ainda 133 pessoas não foram encontradas. Ou seja, não vão ser encontradas, né? Porque estão soterradas debaixo da lama. Isso é só para mostrar que a Vale do Rio Doce, né, era uma empresa nacional, uma empresa do governo federal, que foi vendida na época por Fernando Henrique Cardoso, por uma bagatela, né, por um preço de banana,
E hoje, né, hoje a gente vê essa tragédia acontecendo e até agora ninguém foi punido, né? Até agora os donos da Vale, né, os grandes proprietários da Vale, estão simplesmente dizendo não, foi um acidente, né? Quando a gente sabe que foi um crime ambiental terrível que está gerando problemas para toda aquela região, né? São várias cidades, dezenas de cidades que não tem água para beber. Por quê? Porque o rio foi poluído, porque o rio está cheio de lama, né? Lama que não é lama simplesmente, mas é rejeitos, né? Rejeitos de minério, e aí tem mercúrio, tem uma série de ingredientes químicos envolvidos que causam, certamente, né? Nós vamos ver aí muitas pessoas sofrendo doentes por causa disso. Os danos desse crime aí são incalculáveis, né? Ainda mais quando aquela lama, à medida que aquela lama de rejeitos invade algum leito de rio e o rio vira aquele lamaçal e a vida vai acabando, peixes já morrem, né? Ficam lá boiando. A população que vive ali em torno daquilo, que embora tenha sobrevivido, que não tenha sido afetado no sentido de ter a sua vida prejudicada, né? Ceifada, né? Por esse crime, sofrem muito mais, né? Agora, porque quanto tempo, né, que vai demorar para que a normalidade volte? Ou será que a normalidade vai voltar para essa região? Será que a natureza se recompõe, né? Sim. Será que o rio vai ficar limpo, né, para que o pessoal Será que o rio vai ser útil novamente, né? Tudo isso por quê? Por causa da ganância, né, do homem, por causa dessa ideia de que o particular é melhor que o governo, né? Por uma privatização que aconteceu e que gera esse tipo de dificuldade para o povo brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. WhatsApp da Mais FM. 99529-4013. Mais FM. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos.
A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Hora da notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia, tudo que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade de Anápolis. Uma notícia não tão boa, como diz o meu amigo Libório Santos, é que a Receita Federal libera hoje download para o programa que gera o imposto de renda. Então, para você que tem que fazer a declaração do imposto de renda, a partir de hoje já está disponível o programa para você baixar aí no seu computador e preparar a sua declaração de imposto de renda. É isso aí, Paulo. Vai começar novamente aí o ano fiscal aí da União, né? Federal, e a primeira obrigação da União é você fazer a declaração de imposto de renda, se você precisar fazer, né? Isso, se você tiver tido uma renda ali de 28 mil e alguma coisa, juntando tudo que você ganhou no ano de 2018, você é obrigado a fazer aí a declaração do imposto de renda. Então é bom você ficar ligado aí às regras, porque se você deixar de fazer, tem problema. Se não faz, tem multa. Né? Tem multa aí. E multa para quem já ganha pouco, imagina, né? Porque se você for dividir 28 mil aí por 12, dá o quê? 2 e alguma coisa, né? 2 mil. 2 mil alguma coisa? Menos de 2, né? Na verdade, depois a gente vai trazer mais detalhe aí, quem é isento, quem pode participar, quem é obrigado a declarar. Nós vamos trazer aqui uma pessoa para falar sobre esse assunto para o nosso ouvinte. Sim. Mas o fato é que, a partir de hoje, né, quem sabe que vai ter que declarar já pode providenciar. Bom, o G1 traz uma matéria aqui, Paulo. Ele diz o seguinte: novo presidente do Senado, aliás, não é o G1, é a UOL. Novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocultou imóveis na Justiça. Né? Quando o candidato quando o cidadão vai ser candidato, ele precisa declarar à Justiça Eleitoral quais são os seus bens. Segundo o jornal Folha de São Paulo e o UOL, o novo presidente, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, ele teria ocultado nas últimas eleições bens imóveis de sua propriedade, né? E, portanto, o questionamento do novo presidente, que até agora, né, parecia que não tinha problema nenhum, mas a Folha conseguiu descobrir que ele está escondendo os bens. Por que será que o cidadão esconde, né, bens imóveis? Eu não tenho nem bem imóveis para viver esse cenário hoje, mas se como é que fala? Descumpre a legislação eleitoral em não informar aí as suas propriedades quando foi se candidatar aí, algum motivo deve ter, né? O cidadão, e esse é o motivo que deve ser descoberto agora a partir de uma denúncia, né? A denúncia pode partir de uma pessoa física ou pode partir de uma reportagem que investiga mesmo, viu? Pois é. A vida do rapaz aí. Cidadão... Imagina lá, se você for presidente, você é um senador, você é o terceiro senador de um estado, o recém mais eleito de um estado aí. Tá, tudo bem, você é um senador. Agora, se você vira presidente do Congresso Nacional, qual que é a carga de vigilância que você vai receber a partir disso? E é isso que está acontecendo, né? Muito bem. Outro assunto que está com a questão da intervenção lá na Venezuela e essa coisa toda ficou um pouquinho fora da mídia nos últimos dias, é a questão da aprovação da reforma da Previdência. A Folha de São Paulo traz uma matéria também dizendo o seguinte: sem aprovação da reforma, o país volta à recessão, diz economista. De um lado, né, os que defendem a reforma
dizendo, né, que sem a reforma o Brasil entra em recessão, sem a reforma o Brasil acaba, e de outro lado, né, os trabalhadores questionando a proposta de reforma da Previdência, né? Para alguns não se trata de reforma da Previdência, mas se trata de destruir a Previdência pública, né? E beneficiar a rede bancária, os bancos, com a instituição de previdência privada. Eu tenho acompanhado aí essa questão da nova presidência, como defende o governo, mas da reforma da Previdência, como quando as pessoas falam, né? Tem sido trazidos aí vídeos do Bolsonaro, quando não presidente, criticando um dos pontos principais da reforma do Temer, que era justamente a respeito da idade, lá, 65 anos hoje, Marcelo. Você tem acompanhado esses videozinhos? Nos últimos dias aí, nas redes sociais, né? O que tem prevalecido com relação a essa questão é justamente o posicionamento, a mudança de posicionamento, né, do Jair Bolsonaro enquanto deputado, né? Segundo uma matéria que eu vi no final de semana, 67 vezes ele se manifestou contra a reforma da Previdência do Michel Temer, né? E agora, segundo os estudiosos do assunto, a reforma que o Bolsonaro propõe é pior do que a de Temer, né? Consegue ser pior do que a de Temer, e o Jair Bolsonaro mudou de opinião, né? Antes ele era contra a reforma e agora ele diz que se não houver reforma o Brasil está falido, né? Ou seja, mudou de posição, mudou de opinião. Né? Mudou de cargo, mudou de opinião. Isso. E ontem, eu achei interessante, depois no final do Fantástico, tem um quadro, não sei se você teve a oportunidade de ver, Paulo, um quadro que chama Isso a Globo Não Mostra, né? É uma referência que foi criada na internet, nas redes sociais, onde muita gente questionava, olha, isso aqui a Globo não mostra, e botava alguma coisa, né? E a própria Globo pegou capitalizou essa frase para si, e ontem ela mostrou, inclusive, nesse quadro, o ministro da Justiça, né? A sua posição antes de ser ministro, quando era juiz da 13ª Vara de Curitiba, quando ele disse a jornalistas que o Caixa 2 era crime, aliás, pior do que corrupção, né? Então ele repetiu isso várias vezes na imprensa, de que o Caixa 2 era crime pior do que a corrupção. E agora, como ministro, né, ele encaminhou ao Congresso aquele pacote anticrime, né? Anticorrupção, né? Anticrime, né? Anticrime, na verdade. Anticrime. E no pacote não está tratando do Caixa 2, né? E quando ele foi questionado pela imprensa, ele disse, não, o Caixa 2 nem é uma coisa assim tão importante, não, né? Mudei de opinião. E aí, mas por que mudou de opinião? Ele disse, né? Ele disse? Pressionar, né? Teve uns desgastes aqui, uns políticos e tal, né? Ou seja, né? Então, o que era crime quando ele era juiz, agora, quando ele é agente político, né? Ministro da Justiça, ele disse, não, e tem muita coisa mais importante do que isso, tem muita coisa mais grave, né? Portanto, isso não é tão... Né? Caixa 2 é uma coisa assim... É só uma cosquinha. Comum, né? Todo mundo faz, não é problema. Então, eu achei interessante porque a Rede Globo colocou isso, né, claramente nesse quadro e justamente questionando a opinião antes e a opinião depois, né? Antes de assumir o cargo de presidente, o presidente era contra a questão da reforma previdenciária, fez discursos, como diz, mais de 60 discursos contra a Previdência, contra a reforma. Agora, é claro, ele mudou de posição e a reforma da Previdência, ela passa a ser uma imprescindível, coisa né? Se não infalível, o Brasil vai falir. Bom, ainda com relação ao presidente, né? O Jornal Popular traz uma seguinte manchete: excesso de informalidade de Bolsonaro preocupa a equipe de segurança do presidente, né? O comportamento do presidente preocupa a equipe de segurança, né? Por causa da sua maneira de agir e dificultando, às vezes, a equipe de segurança dele, né? Bom, ainda no Jornal Popular de hoje, cargos federais em Goiás devem ter indicação políticas. A Popular traz a lista das possíveis vagas
para cargos do governo federal, né, que devem ser ocupados por nomeações aqui no estado de Goiás. Isso aí foge, né? Pegando a base dos cargos federais. Quem que é que comanda os cargos federais? A União, né, logicamente, né? Que é o novo governo, o governo Bolsonaro, né? Que também vai entrar em contradição com uma das bandeiras que ele defendeu lá na sua campanha, né? Que é justamente isso, fatiar governo, dar cargo ali para o companheiro ali, os deputados. E tem outra manchete aí que, não sei se você viu, Edmar Silva, que fala por conta desse protagonismo do DEM aí no Congresso, tanto no Congresso Nacional com o Davi Alcolumbre e o Maia lá na Câmara dos Deputados, querem reivindicar aí mais posições no governo aí por conta dessa moral que eles entendem que tem, né? E tem mesmo, né? Na verdade é o seguinte, uma coisa é o discurso, né? Não haverá indicação política, não vai haver fatiamento do governo. E agora, justamente na questão da PEC da Previdência, né? O que se propõe é justamente o contrário, né? A troca a nomeação de aliados dos deputados, né? A farra das emendas parlamentares, né? Recursos que são distribuídos para os deputados, para suas bases eleitorais. Ou seja, é o toma lá da cá que o Temer fez, né? O Temer, a negociata. O Temer se livrou daquelas denúncias de corrupção, aquelas denúncias que foram feitas lá no Congresso. De que maneira? Dando emendas parlamentares, dando cargo para parlamentares, né? Ou seja, é o toma lá da cá, né? Eu te dou isso aqui para você não fazer isso, ou eu te dou para que você faça determinada coisa, para que você vote determinado projeto. Então, nós vamos ver aí nos próximos meses o toma lá da cá, né? Cargos sendo distribuídos, emendas sendo distribuídas, justamente para que a emenda constitucional que reforma a Previdência, né? Ou, como dizem alguns, deforma, né? A Previdência. E muito, né? E muito. Então, quer dizer, como é que eles conseguem fazer votar essas propostas? Né? Através da... Vou te interromper para falar de um ponto que eu achei muito desnecessário, no sentido de que não deveria nem existir, né? Em relação ao BPC, né? Que é o benefício de prestação continuada, que atualmente ele é de um salário mínimo, né? E aos miseráveis a nova Previdência quer dar R$400. Esse benefício é o seguinte, Paulo, é um benefício para quem tem hoje, né, atualmente, tem mais de 65 anos, às vezes não tem renda nenhuma, né, a família, a renda familiar não ultrapassa, vamos dizer que não ultrapassa meio salário mínimo por pessoa, né? Ou seja, pessoas que às vezes passaram a vida inteira na roça, sim, não conseguiram se aposentar como trabalhador rural, né? E são pessoas que vivem sozinhas, normalmente são idosos que vivem sozinhos e que hoje, né, tem pessoas com problemas físicos, né, problemas de deficiência física, que hoje tem um benefício da prestação continuada. Prestação continuada, né? É o chamado LOAS. Então, quem tem direito a isso? Na verdade, a pessoa, para ter direito a isso, ela tem que ser, como você disse, miserável mesmo. Ela não pode ter, se tiver uma pessoa, se for 2 pessoas na família e uma ganhar um salário mínimo, já não tem direito. Se for 3 pessoas e uma ganhar um salário mínimo, não tem direito. Então, tem que ter mais de 4 pessoas, né, e uma renda de um salário mínimo. Aí sim, né, seria um quarto do salário para cada pessoa. Ou seja, é difícil conseguir. Não é qualquer pessoa que consegue, só consegue mesmo pessoas que não têm nenhuma renda, não tem quem lhe dê assistência, não tem quem ajude. O que o governo quer fazer? Diminuir de um salário mínimo para R$400. Né? Agora você imagina, uma pessoa idosa, deficiente, uma pessoa que está nessas condições, R$400 não dá sequer para ela comprar os medicamentos, né, que ela precisa, que normalmente essas pessoas precisam. Então não tem nem palavra, né? É uma crueldade contra o cidadão propor isso, né? Que ele ganhe uma ajuda de R$400. Realmente. Né? Então, realmente, esse aí é um dos problemas. Outros problemas acontecem, por exemplo, na aposentadoria
dos trabalhadores rurais, né? Que segundo o Rodrigo Maia, o trabalhador brasileiro consegue trabalhar até os 80 anos, né? Então basta você ver uma pessoa de 80 anos na zona rural, para ver a situação, se ela realmente dá conta de tirar o leite, se ela dá conta de limpar a roça, de plantar. Então são absurdos que estão nessa proposta e que certamente, né, serão debatidos aí nos próximos dias. Ontem eu vi um vídeo aí, só para encerrar, a gente sei que o nosso tempo está estourado, mas à medida que vai surgindo aí as propostas aí de vários temas importantes, vão surgindo vídeos, né, satirizando, né, a situação. Um senhorzinho de 65 anos, né, abordando aí, eles na condição de policial, abordando aí o delinquente, né, que tem um porte bem maior que ele, e abre as pernas. Imagina a cena. Imagina, né, o trabalhador, né, de uma maneira geral, tem uma vida sofrida, né, e querer exigir que o trabalhador trabalhe até os 80 é o mesmo que dizer, ninguém vai se aposentar, né, ninguém vai se aposentar mais. Muito bem, mas nós vamos continuar falando sobre essa questão da Previdência, né? Vamos trazer aqui mais informações nos próximos programas. Com certeza esse é o principal projeto que o governo Bolsonaro levou ao Congresso até agora e com certeza, né, muito debate vai ser feito ainda e a expectativa é que não seja aprovado, né? A nossa expectativa é isso não pode ser aprovado da maneira que está sendo encaminhado ao Congresso. O Congresso precisa retirar esses absurdos da proposta, né, para que o trabalhador não seja mais prejudicado do que já é. Muito bem. Mais alguma informação para fechar? Realmente reforçar aí essa importância aí principalmente dos nossos parlamentares aqui do nosso estado de Goiás, né, entenderem que essas medidas aí, não digo impopulares, né, danosas, né? Danosas ao trabalhador. Entendam e não caiam nessa negociata de tomar lá da cá, de cargos, que votem pela convicção de que aquilo vai ser bom para o trabalhador, se não, já tira, né? A gente tem que ficar atento aí a essa bancada goiana, pelo menos, que é o que nos cabe aqui, mais localmente falando. Isso. Agradecendo ao pessoal que participa conosco, um abraço para Lucimar Batista Mendes, desejando um bom dia, a Gesilda Pereira também desejando um bom dia a todos. Meu amigo vereador Alfredo Landim diz o seguinte: para aqueles que acreditaram que o governo se manteria com essa conversa de que não existiam indicações políticas, está aí a resposta, né? Então, quem acreditou que não haveria toma lá da cá, tem a resposta, diz o nosso amigo Alfredo Landim. Com a participação do Landim, nós encerramos o nosso programa desta segunda-feira, hoje 25 de fevereiro. Agradecendo a você que nos acompanha também na nossa reprise às 20 horas. Um abraço para você, boa noite, boa semana para todos. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui nos estúdios da Mais FM para mais um PHN. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM.